Boa noite, espero que vocês estejam bem, todos, todas. Friozinho, durante o dia quente. Vamos seguir a leitura. O Bernie Glassman, hoje ele vai falar sobre a limpeza. Limpar a cozinha é limpar a mente. Como a gente costuma falar, né, no SAMU, que é o trabalho, né, comunitário, a faxina que a gente faz, que é muito forte na prática do Zen, tem a ver com limpar por dentro, né? A gente limpa por fora para limpar por dentro. Limpar a cozinha é limpar a mente. Não sei se tem alguém conectando só hoje, que não está acompanhando a leitura, mas a gente está lendo um livro que chama Receitas de um Mestre Zen, para viver uma vida que vale a pena, escrito por Bernard Tetsugen Glassman, que é fundador do Zen Peacemaker. Ele faleceu ano passado, acho. E ele fez esse livro inspirado no Tenzo Kyokun, que é regras do cozinheiro de mestre Dogen Sama, que é fundador da nossa ordem e viveu no século XIII. Limpar a cozinha é limpar a mente. Neste exato momento, bem à nossa frente, nós temos tudo o que precisamos para começar. Normalmente, quando queremos começar um novo projeto, seja um novo negócio, ou um novo relacionamento, ou uma vida nova, nós temos pressa. Nós queremos logo nos jogar dentro e fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas o cozinheiro Zen sabe que não podemos preparar uma refeição se a cozinha está entulhada com os pratos da noite passada. A fim de ver os ingredientes que já temos em nossa vida, precisamos abrir um espaço. Limpem os hashis, talheres e todos os outros utensílios. Dogen aconselha: manuseie-os com igual cuidado e consciência, colocando tudo de volta nos seus lugares. Então, nós sempre começamos pela limpeza. Mesmo que a cozinha pareça limpa, ainda precisamos limpá-la de novo cada vez que queremos começar uma nova refeição. É como pegar um copo no armário. Passamos um pano antes de entregá-lo a um convidado. O próprio processo da limpeza muda o cozinheiro, bem como o espaço em volta e as pessoas que entram nesse ambiente. Quer estejamos em um ambiente de meditação zen, uma sala de estar, uma cozinha ou um escritório. É por isso que tanta ênfase é dada à limpeza no mosteiro zen. Não importa acharmos se algo está sujo ou não, nós simplesmente limpamos. O processo da limpeza também permite descobrir os ingredientes que já estão nesse espaço. Começamos a ver os ingredientes que nós já temos. Antes de começar a limpar novamente as prateleiras, por exemplo, nós temos de retirar as jarras. Ao fazer isso, vemos todas as jarras que temos e percebemos que algumas estão vazias, algumas estão quase vazias e outras estão cheias. Descobrimos o que não precisamos, o que temos em demasia, o que está estragado e o que precisa ser jogado fora. Certamente a limpeza é um ideal que nunca é alcançado.
Desse modo, como não podemos limpar completamente, o que nós deixamos torna-se parte dos ingredientes de cada nova refeição. Uma vez que não podemos limpar aquele copo, nossas novas ações são pré-condicionadas por este copo sujo. Então, nós praticamos para tornar cada nova ação tão limpa e descondicionada quanto possível. É incrível, né? Não é porque está sujo que a gente limpa. Nós temos que limpar. Limpar para ter clareza, para enxergar aquilo que a gente não vê. Muito bom, né? Descondicionar. Limpar a mente. Nossas vidas funcionam da mesma forma. Assim, quando começamos a preparar uma refeição limpando a cozinha, é útil começar o dia limpando nossa mente. No Zen Budismo, nós limpamos a mente pelo processo da meditação ou zazen, o que literalmente significa apenas sentar. Para mim, zazen é uma atividade como dormir, comer, beber e ir ao banheiro. Se eu não cuidar dessas funções naturais, sinto uma diferença em mim mesmo. Se eu não comer, por exemplo, começo a ficar com muita fome, e se não dormir, me sinto cansado. E se eu não sentar, minha estabilidade diminui e me sinto descentrado. Nós não praticamos para atingir a iluminação, assim como não comemos ou respiramos para estar vivos. Porque estamos vivos, nós respiramos. Porque estamos vivos, nós comemos. Porque somos iluminados, fazemos zazen. Dogen diz que zazen é a manifestação do estado iluminado. Nós praticamos e reconhecemos tudo o que fazemos como manifestação do estado iluminado. Os ingredientes básicos são muito simples. Um espaço para meditar, uma almofada ou cadeira sobre a qual meditar, e seu corpo e mente. Escolha uma hora do dia em que a chance de ser interrompido seja mínima. Por exemplo, de manhã cedo, antes que a maioria das pessoas tenha acordado. Ache um espaço quieto, não muito escuro nem muito claro, onde você provavelmente não seja incomodado. Se necessário, feche a porta. Torne o espaço esteticamente agradável. Dependendo do seu gosto, inclua uma imagem inspiradora ou um objeto natural, tal como uma pedra ou flor bonita. Velas e incenso são opcionais também. Vista roupas soltas e confortáveis. Assuma uma posição confortável, costas eretas e sem tensão. Não se apoie contra a parede ou o encosto da cadeira. Coloque sua mão direita com a palma para cima no seu colo e a mão esquerda, palma para cima sobre a mão direita. Polegares levemente se encostando. Esta posição é chamada o mudra cósmico
e cria um ambiente tranquilo para a mente. Se você está sentando em uma cadeira, coloque seus pés bem apoiados no chão, com os joelhos afastados aproximadamente 15 centímetros um do outro. Se você está sentado em uma almofada, um cobertor dobrado também pode funcionar. Ajuste a altura da almofada de modo que ambos os joelhos apoiem-se com firmeza no chão. O triângulo equilátero formado por esta posição proporciona apoio às costas e à coluna. Deixe seus olhos semicerrados, repousando o olhar levemente em um ponto no chão, a mais ou menos 1 metro à sua frente. Isso permitirá que os músculos de seus olhos relaxem, enquanto você mantém um estado alerta da mente. Coloque a ponta da língua no palato, atrás dos dentes frontais superiores. Mantenha a boca fechada e respire através do nariz. Concentre-se na respiração. Perceba a inalação e a exalação. Enquanto inala, conte 1. Enquanto exala, conte 2. Continue até 10 e então repita de 1 a 10 novamente. Quando pensamentos emergirem, deixe-os vir e passar. Mantenha a sua atenção na contagem. Quando notar que os pensamentos o distraíram e você perdeu a contagem, gentilmente retorne à contagem. Comece do número 1 novamente. Continue por um mínimo de 2 a máximo de 30 minutos. Repita diariamente, ou pelo menos uma vez por semana. Limpar o lago. Limpar a cozinha para limpar a mente e agora limpar o lago. Quando falo sobre zazen, gosto de usar a metáfora da lua sobre o lago. Nossos pensamentos e emoções são como as ondulações que interferem na superfície reflexiva do lago, de forma que não conseguimos ver a lua. Claro que a lua está sempre lá, ainda que não possamos vê-la, e também é importante ver as ondulações. Mas quando precisamos ver a lua claramente para saber que ela está lá, mas ainda precisamos ver a lua claramente para saber que ela está lá. Assim também ocorre na meditação, pois quando deixamos as ondulações de nossos pensamentos e as ondas de nossas emoções se estabilizarem, é como se tivéssemos acalmado a superfície do lago e a lua pode aparecer. E eu vou ler o último de hoje, apesar que ele segue esse capítulo. Um lugar para todos. Quando nós nos mudamos pela primeira vez para Nova York, para estabelecer nossa comunidade, a primeira coisa que fizemos foi criar um zendo, uma sala de zazen. Nós tentamos conceber uma sala de meditação que não excluísse ninguém, uma vez que eu não queria limitar nossa comunidade aos budistas. Usamos uma sala vazia, sem Budas ou qualquer outra imagem. Era simplesmente um lugar para sentar em silêncio. Esperávamos que fosse um lugar onde qualquer um, budistas, cristãos, judeus, muçulmanos, hindus ou ateus, se sentiria bem-vindo para meditar ou rezar, ou simplesmente vivenciar o silêncio do seu próprio jeito. Claro, não foi tão fácil. Nós tínhamos que ter alguma coisa onde sentar.
Escolhemos almofadas pretas, que são o que os zen budistas geralmente usam. Mas algumas pessoas sentiram que era muito sóbria e séria. E alguns budistas não gostavam do fato de que nós não tínhamos imagens de Buda e assim por diante. Na realidade, foi uma boa experiência de aprendizado. Recordou-nos de um dos princípios básicos do cozinheiro Zen, que é da natureza da forma excluir as outras formas. Então, logo você cria algo, você cria uma fronteira. Não importa quão profunda é nossa sensação de não apego, de não eu, de não ego, ou o quanto conseguimos expandir nosso sentimento de interconexão, ainda sentimos algum tipo de separação. E a prática, o caminho, ao tentar eliminar aquela fronteira, cria então uma nova fronteira. O segredo, eu acho, é estar consciente disto, a fim de que se possa ou expandir a fronteira, ou talvez criar outra forma de lidar com o aspecto que foi deixado de fora. É da natureza da forma excluir as outras formas. Assim como é da natureza das palavras, quando você escolhe um, excluir todas as outras, as demais, né? Que bonito isso. De aprender só a lidar com o que foi deixado de fora, né? É estar consciente, não ficar excedendo, né? Ai, dá vontade de continuar. Mas eu vou parar, porque ele vai seguir falando sobre essa questão do lugar, né? Eu vou parar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa que tocou? Não? Eu lembrei ele falando da sala de zazen inclusiva, né? Eu lembrei que quando a gente começou o zazen aqui no prédio, do salão de festa do meu prédio, que o síndico convidou a gente para fazer prática aqui para os moradores. Eu desci a primeira vez, eu levei banquinho, altar, incenso, sino, e aí um praticante, um Marcelo, que morava aqui no prédio, irmão da Lili Café, Marcelo Café, ele sentava regularmente, passou uns 3 meses, ele me interfonou dizendo, o Arro, eu não vou descer mais, porque eu pratico, sou católico, pratico, sou ativo, tenho estudado muito, e me incomoda um pouco a prática trazer muito aspecto do budismo, você tem altar na sala. Aí eu, enfim, tentei falar um pouco com ele, mas eu respeitei, ele realmente parou de descer e eu parei de montar o altar de Buda. Então eu comecei a descer só com o incenso e o sino, né? E aí continuamos o zazen. E aí veio a Priscila Belotti. Vocês talvez lembrem dela, alguns de vocês com certeza. Ela morava aqui no prédio e ela passou lá e começou a se interessar pela meditação, começou a sentar com a gente toda semana. E um dia ela chegou para mim e falou, o Arro, precisa do incenso? Porque eu tenho alergia à fumaça, ao cheiro, começo a espirrar. Aí eu parei de levar incenso e depois a gente ainda ficou, acho que uns 2 anos, fazendo zazen no salão de festas. Aí era só almofada, sino para marcar o tempo. E aí ele contando isso, eu lembrei também, né? Que às vezes a gente coloca
as coisas como impedimento, né, para a prática, se não tiver altar, se não tiver incenso, se não tiver vela, e não, né? Dependendo do teu coração ou do teu intuito, né, dessa ideia de que mais pessoas possam sentar e acessar, você começa a perceber o que de fato é importante, né, para que a prática aconteça. Então, isso foi bem, bem legal de experimentar aqui, pelo menos no prédio. E era um lugar público, né? Não era um diferente, não era uma sala de zazen, né? Era um salão de festa que a gente montava e desmontava para a prática uma vez por semana, né? Então é isso. Vamos encerrar? Ai? Sim. Caio? Isso, eu queria só comentar, desculpa, que me chamou a atenção disso que você estava falando agora, que eu fiquei 6 meses agora recentemente em Minnesota, né? E aí eu frequentei o Minnesota Zen Center lá, e eles têm uma coisa bem particular entre os centros aí nos Estados Unidos também, que é eles têm tanto a prática mais tradicional do Soto Zen, como eles têm dias que eles chamam de prática contemporânea, que era exatamente para atingir um pouco esses dois públicos, né? Então, tem alguns dias da semana que, se você for, é uma prática formal com todos os procedimentos igual tem aqui. E tem outros dias que não tem reverência para o sua almofada, não tem reverência para nada, não tem nada, assim. E é exatamente nisso, assim, que no começo eu achei meio confuso, sabe? Mas depois eu percebi, e os professores foram falando, que a ideia deles era exatamente essa. Tem pessoas que sentem uma afinidade muito grande com todo o processo japonês, da Soto Zen e tal, mas isso afasta outras. Então, para algumas pessoas, elas escolhem ir nesse dia. E tem outras pessoas que escolhem ir no dia que não tem formalidade nenhuma. E tem outras pessoas que para elas tanto faz, então elas vão nos 2 dias. Eu achei super curioso o jeito de lidar. Então, eles tinham, por exemplo, os mesmos retiros, eles tinham retiros formais e retiros não formais. Os formais tinha todo o orioke e tudo mais. Os outros era de silêncio igual, meditação igual, mas não tinha as formalidades, sabe? E você sabe se a pessoa que ia em todos, ela fazia formalidade ou ela fazia como todo mundo fazia? Ela fazia reverência ou ela só sentava? Então, essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu estava indo de domingo, e de domingo era o dia não formal. E eu fiz reverência para o meu lugar normalmente, assim. E me chamou muita atenção que o dia que o professor líder, né, dentre os professores lá, não lembro agora, ele era dele a palestra do dia do Dharma, né? E aí ele comentou exatamente isso. Ele falou: então, domingo é o dia que não tem formalidade, mas as pessoas têm um apego tão grande com a formalidade que eu vejo todo mundo fazendo reverência. Vocês viram, eu entrei na sala e não fiz reverência. Eu achei super interessante porque, na verdade, foi uma chamada para a prática de que exatamente para a gente não ter apego com a formalidade também, né? Se é o dia de não ser formal, que você não seja formal. Então, não tinha obrigação nenhuma, mas eu achei interessante que a chamada foi exatamente no sentido de, desapega disso. A função da formalidade é te ajudar, não que você fique amarrado nela. A forma é para te libertar, não é para te prender, né? Não é para te deixar limitado. E também para que você não faça condicionado. Eu estou condicionado, né? É interessante isso, criar uma obrigatoriedade de você estar atento, né? De estar pleno, né? Interessante, interessante. Porque, de fato, a forma é libertária, ela não é para virar uma coisa que te aprisione, né? Se eu não fizer, a prática não acontece, né? Mas tem um intuito da forma de organizar, sabe? De uma organização interna. É interessante isso. Muito bom. Legal. Mais alguém? O arroz
A Hi. Popó. Oi, Popó. Oi. Oi. A Yara quer falar também, viu, hoje é gente? lua cheia. Hoje é lua cheia, vamos arrepender, é verdade. A Yara quer falar e a gente faz o arrependimento. Oba! Então, boa noite. Boa noite, Sensei. Eu ia comentar que eu tive a mesma experiência no Canadá. Eu morei 1 ano lá, e eu frequentava um centro de meditação budista tibetano, e uma noite na semana era zen budista, né? Uhum. Aí, quando você perguntou o que as pessoas faziam, eu não sei, eu me sentia muito bem fazendo exatamente igual todo mundo, sabe? Não buscando ser diferente. O dia que era budista tibetano, eu fazia como os budistas tibetanos. E quando era o nosso zen budismo, era maravilhoso, eu fazia igual. Inclusive, as pessoas iam... O homem que coordenava esse grupo era terças-feiras, era um senhor. Ele ia, inclusive, com roupas pretas, como a gente. E aí eu gostava de me sentir pertencente, né? Não, eu só ia falar isso e ia lembrar a questão do arrependimento com essa lua maravilhosa. Vamos lá. Tá todo mundo ligado. Isso é muito interessante, da gente ser capaz de abrir mão, né? Se eu estou numa sanga que faz de um jeito, eu faço como aquela sanga faz, né? E não fico ali resistindo, né? É o apego, como falou o Caio, né? Porque não está na forma, a gente transcende a forma, né? Mas até abandonar a forma tem um caminho. Mas é interessante, acho que é isso aí. Vamos fazer o arrependimento, a gente vai repetir 3 vezes. Eu vou falar e vocês repetem. Hai? Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Todo karma prejudicial alguma vez. Devido à minha ganância, raiva e ignorância. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Devido à minha ganância, raiva e ignorância. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis. Devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo.